Aos pés do Mestre, Evangelho Diário. Comigo, em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãs e irmãos em Cristo, hoje o Senhor, nessa quarta-feira, o Senhor ele vem nos fazer um alerta e esclarecer para o nosso coração aquilo que realmente nos torna impuros. Porque muitas das vezes nós observamos e queremos respeitar as leis que o mundo nos dá, às vezes que muitas pessoas nos colocam, nos impõem, mas o que é realmente necessário para a nossa vida, para a nossa restauração, para que o nosso coração esteja alicerçado em Deus, para que nós estejamos cada vez mais puros, muitas das vezes nós não damos a menor importância. E o Senhor ele vai nos mostrar hoje, através da tua palavra, e eu te convido a pegar o Evangelho de Marcos, do 14 ao 23, e convido você a refletir comigo, e ver o quanto que o Senhor ele deseja que nós, cada vez mais estejamos limpos e puros. O Senhor vai nos alertar hoje, e abrir os nossos olhos, e mais ainda, fazer com que o nosso coração compreenda a grandeza daquilo que Ele quer para nós. E o Evangelho de São Marcos, ele vai dizer da seguinte forma: naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna o homem impuro não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola, e Jesus lhes disse: será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas no seu estômago, e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é o que torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, as imoralidades, os roubos, os assassínios, os adultérios, ambições desmedidas, as maldades, as fraudes, a devassidão, a inveja, a calúnia, o orgulho, a falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, quando nós ouvimos essa palavra, e aí nós podemos tirar uma pergunta assim para o nosso coração, para que nós possamos refletir. O que nos torna impuros? E por que Jesus, ele falou em parábola, explicando dessa forma? Meus irmãos, minhas irmãs, naquela época, o povo, eles respeitavam muitas as leis, que muitas das vezes não eram, e na maioria das vezes não eram de Deus, suscitadas pelo Espírito Santo, mas sim leis que os sumos sacerdotes, os doutores da lei, os escribas, aqueles que tinham poder sobre o povo, eles iam colocando no coração das pessoas, e na maioria das vezes as pessoas escutavam e respeitavam mais essas leis do que propriamente o que Deus pedia. E quando Jesus, nessa parábola, ele vem alertar o povo do que realmente importa para Deus, o que realmente é interessante e o que realmente vai nos levar a ter a morada eterna, não é o que entra no nosso corpo, na nossa boca. E ele vem dizendo e afirmando, é o que sai. É o que nos torna impuros, é o que o nosso coração, ele vai colocando para fora. Tem um ditado que diz que a boca só fala daquilo que o coração está cheio. E eu posso te garantir, meu irmão, muitas das vezes nós matamos os nossos irmãos,
Nós assassinamos nossas irmãs, nossos irmãos com fofoca, com picuinhas. Às vezes nós temos uma vida desregrada, nós queremos ganhar dinheiro a todo e qualquer custo, sem se importar realmente com o que Deus quer para a nossa vida. Muitas das vezes nós nos importamos, você casado, você casada, você não respeita o seu casamento e o adultério entra no seu coração, ele entra na sua vida. É uma vida totalmente desregrada, fora da graça, fora da misericórdia de Deus. E o Senhor, Ele nos convida, para que nós nos coloquemos atentos em escutar a sua voz, em buscar para a nossa vida o que realmente importa, o que realmente vai abastecer o meu coração. E Ele afirma categoricamente que todos os alimentos colocados aqui nessa terra, eles são puros. E não é o que nós comemos que vai nos tornar impuros, mas sim como nós vivemos, como nós fazemos, como nós buscamos viver a nossa vida. Que você nessa quarta-feira, que você busque refletir, entre no seu coração e veja como está a sua vida, como nós estamos vivendo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.